Em conjunto com o modelo OSI e também com a camada de transporte TCP/UDP, talvez esse seja um dos assuntos mais importantes aí do nosso curso. Saber explicar corretamente e principalmente entender como que funciona a comunicação fim a fim, ou melhor dizendo, como que o seu computador ou o outro computador consegue navegar na internet ou consegue acessar uma outra rede. Você sabe exatamente o que acontece durante esse processo? Bom, aqui a gente tem um diagrama bastante simples de uma pequena rede corporativa. Então ela é muito simples mesmo. A gente tem um switch, depois temos aqui dois computadores, dois PCs, um roteador e uma conexão à internet, à nossa rede pública. Aqui eu coloquei um quadro onde a gente vai atualizar, né, de acordo com que o pacote sair de um computador e for para a internet ou for tentar alcançar um outro host, a gente vai atualizando esse quadro para você entender o que está acontecendo com o pacote ou com o frame, tá? Então essa talvez seja uma das do conhecimento que o administrador precisa ter para entender como que a sua rede vai funcionar, ok? Então vamos começar o seguinte, a gente está numa rede privada, 192.168.0, você pode ver aqui pelo endereço, máscara padrão, para a gente não complicar muito nesse momento. E olha só, a gente tem um gateway configurado, né? 192.168.0.1. Adivinha de quem que é esse endereço aqui, 192.168.0.1? É dessa interface aqui do meu roteador, tá vendo? Ou seja, esse roteador ele tem duas interfaces, uma conectada à rede pública, a outra conectada à rede privada. A interface que está conectada à rede privada, ela possui um endereço IP. Está aqui, ó, 192.168.0.1. E essa interface é o gateway, ou seja, é a porta de saída para todos os meus equipamentos que estão internamente na rede, tá? É através dessa interface que o pacote vai ser encaminhado lá para a internet, por exemplo. Okay? Vamos fazer a seguinte raciocínio. Se o meu PC1, né, ele precisa enviar um pacote, ele precisa acessar um compartilhamento no meu PC2, ele precisa do roteador? Pensa aí comigo. A resposta é não, né? Não precisa de um roteador se você quiser fazer um acesso local, né? Porque o PC1 ele fez o nosso curso, ele sabe muito bem em qual rede que ele está. Ele está na rede 192.168.0. Se ele precisa mandar um pacote para outro computador que está na mesma rede, 192.168.0, ele não vai utilizar o gateway. Ele simplesmente pega o pacote e encaminha para esse meu computador PC2. Agora vamos escrever aqui como que ele preencheria esse pacote. Então vamos imaginar que é um pacote saindo do PC1 e vai até o PC2. Então, no momento que o PC está montando o cabeçalho, está montando o pacote, o IP de origem ele sabe que é o dele mesmo. É 192, né? 168.0.100. Esse é o IP de origem, tá? Então, novamente, o pacote vai sair do PC1 e vai até o PC2. IP de destino, ok? IP de destino é o IP do PC2. E como é que ele vai descobrir esse IP? Através de um protocolo chamado ARP. O PC1 vai me mandar uma pergunta na rede e falar, olha, quem que tem o endereço 92.168.0.101?
né? E aí o meu PC2 vai responder, olha, sou eu, tenho esse endereço, e eu tenho o MAC address, nesse nosso exemplo aqui, é o MAC address BBBB, ok? Então, o IP de destino vai ser 192.168.0.101. Desculpa a minha letra aqui, que é 101, tá? MAC de origem, né? Então, novamente, é o PC1 que está montando esse frame. O MAC de origem é o próprio MAC address do PC1, que é o A. E o MAC de destino é o BBB, né? Então, ele vai descobrir que é BBB através do meu protocolo ARP, né? Que ele vai perguntar quem tem o IP 101 e vai obter a resposta BBB aqui, que o próprio PC2 vai estar respondendo. Porta de origem. Bom, para isso a gente precisa saber qual aplicação ele está rodando aqui. Vamos supor que seja aqui tem um servidor web, né? Vamos supor que tem um servidor, um Apachezinho aqui configurado, né? Uma intranet configurada. Então, a porta de destino vai ser a porta 80, tá? Então essa, porque é uma porta conhecida, é padrão de web, né? Todo servidor web escuta nessa porta 80, ou se for uma porta segura, 443. Então, a porta de destino, né? A porta TCP, ok? Não é o DP para esse protocolo. E a porta de origem, o PC1 vai gerar uma porta alta apenas para controle aí, né? Sei lá, 5600, né? Uma porta alta que o próprio Windows gera para controle, ok? Então o meu PC1 vai montar um pacote com essas informações, né? E esse pacote vai ser encaminhado aqui pro meu PC2, né? O PC2 ele vai responder, ele vai dar a resposta dessa solicitação, né? Vamos supor que o PC1 está acessando o portal da minha empresa, que é na porta 80. O PC2 ele vai responder. Deixa eu marcar com outra cor a resposta do PC2 aqui. Vamos trocar a cor aqui. Como é que eu troco a cor? Cor da tinta. Vamos escrever em azul a resposta do PC2, tá? Vamos apagar também. Não, vamos deixar aqui do lado. Eu vou colocar a resposta do PC2 aqui meio que do ladinho, né? Bem simplificado. Então, ok, esse pacote chegou até o PC2, então precisa ter uma resposta do PC2 para o PC1. Bom, então agora esse aqui é o pacote que vai ser a resposta. IP de origem não vai ser mais o 100, né? Porque agora o pacote está retornando. É do PC2 que vai até o PC1. Então, não é mais o 100. O IP de origem é o IP do PC2, que é 101, tá? Só vou colocar o finalzinho para vocês entenderem aqui. Então, vai ser o 92.168.0.101. E o IP de destino é o IP do meu PC1, ok? Então, não é mais 101, mas vai ser 100, ok? Novamente, é o pacote que está indo do PC2 e está retornando até o PC1. O MAC de origem, né, não é mais mas sim o MAC do PC2, que é Big Brother Brasil, né? BBB. E o MAC de destino, aí sim, é o MAC do meu AAA, 4As, é o MAC do meu PC1. A porta de origem, né? É meio que está invertendo tudo, né? A porta de origem é 80 e a porta de destino 5670, ok? Então, esses são os pacotes quando eles saem do meu PC1 e vão até o meu PC2, na minha rede local, e o retorno do PC2 até o meu PC1 também na minha rede local, né? Então, quando está numa rede local, é bem tranquilo a gente tá preenchendo todas essas informações aqui, tá bom? Então agora, se você estiver assistindo ao vídeo, dá uma pausa,
Anota no rascunho aqui que eu vou apagar essas informações, né? Deixa eu apagar essa borracha, que agora a gente vai para outro cenário, tudo bem? Então, puxa, Ricardo, você está apagando tudo. Não tem problema, volta o vídeo, dá um pause, que você vai conseguir anotar aí todas essas informações, tá? Deixa eu apagar aqui, que agora vai ser outro cenário, vai ser outra situação. Então deixa eu deixar bem tranquilo aqui. Beleza. Então vamos agora para outro cenário. Tá? Então numa rede local muito tranquilo, meio que vai invertendo, né? O IP de origem na ida, inverte no outro sentido, tá? Até aqui tudo bem. É a partir de agora que a coisa começa a complicar um pouco. Imagina a seguinte situação: o meu PC1, tá? Ele não quer acessar a intranet que está aqui nesse PC2. Na verdade, ele quer acessar um site externo, que é, por exemplo, Apple, tá? Sem querer fazer propaganda. Vamos supor que ele quer acessar o site da Apple para ver as promoções lá de iMac, os iPhones, tudo. Ele quer acessar esse site para obter toda essa informação. Como que ocorre, né, todo esse processo dele ir até o site da Apple, tá? Bom, não adianta olhar para a esquerda, que a sua esquerda está lá o DBA, ele entende de banco de dados. À sua direita está o pessoal de servidores, então também não adianta ficar olhando o pessoal de servidores. É você que tem que entender como que funciona esse processo, justamente para quando ocorrer algum problema na rede, você saber isolar o problema, né? Nossa, redundante. Para você isolar e resolver de fato esse problema. Então vamos para o nosso cenário 2. Cenário 2, a gente tem um PC1 que ele quer acessar o site da Apple, www.apple.com. Primeiramente, esse nome aqui, www.apple.com, né? Tudo funciona baseado em IP, né? E de repente, nesse novo cenário, eu tenho um nome, www.apple.com. Eu preciso de um serviço que ele transforme nomes em IP e vice-versa, IP em nome. Esse serviço é o serviço conhecido como DNS, Domain Name Resolution, tá? É por isso que a gente precisa configurar no nosso computador um DNS Server, tá? Esse DNS Server 888 é um DNS público do Google, né? Você consegue resolver, mas geralmente o DNS que a gente configura é o DNS da nossa operadora, tá? Nesse meu exemplo, eu usei o DNS do Google aqui, tá? Então, no primeiro instante, esse meu PC1 vai estar lá com o browser, né, com o navegador dele aberto, e ele vai colocar lá o endereço www.apple.com. Quando ele colocar o endereço e dar um enter, a primeira coisa que o computador vai fazer é tentar resolver este nome para o endereço IP, né? Então, o que vai acontecer? Quando você der um enter, o seu computador vai olhar na configuração qual DNS server ele está configurado. Nesse caso é o 888. E aí ele vai perguntar, ele vai fazer uma pergunta, ele vai mandar um pacote lá pro DNS server do Google perguntando: amigo DNS, quem que é www.apple.com? E aí esse DNS server vai responder com um endereço IP. Vamos colocar como exemplo que seria o 201.1.1, tá? Só para ser, não é esse o endereço IP, mas só para facilitar a vida, tá? Então, e aí o meu servidor de DNS vai responder pro meu cliente que www.apple corresponde a esse endereço IP aqui, ó, 200.1.1.1, né? De posse desse valor, né, desse endereço IP, o meu PC1 vai começar a montar um pacote. Então, IP de origem. IP de origem é
192.168.0.100. Esse é o IP de origem aqui. IP de destino, não é? É o da Apple, 200.1.1.1, ok? MAC de origem é o MAC, né? Novamente, eu estou montando esse pacote aqui no meu PC1. É o MAC A, tá? Que é o MAC aqui do PC1. E o MAC de destino, né? Será que o meu computador tem a capacidade de percorrer toda a internet, ir lá no site da Apple e perguntar para ela, servidor Apple, qual que é o seu MAC qual que é o seu MAC address, né? Ele não vai fazer isso, tá? Então, o que acontece? Ele sabe que esse endereço 200 está numa rede, numa WAN, está em outra rede. Ele não consegue alcançar sozinho. Então, o que ele faz? A maneira dele fazer esse pacote ser encaminhado para o gateway é colocando o MAC address do gateway aqui, ó. Então é C. Pode soar estranho, né? Realmente, primeira vez que eu vi isso, eu falei, não, isso aqui tá louco, né? Não é assim. Pode confiar em mim, é assim mesmo que funciona. Essa é a maneira, né, que o seu computador tem para fazer que o pacote saia dele e vá até a interface do gateway aqui, né? Que é justamente colocando o MAC address do gateway, CCC. Aqui faltou um Czinho, né? CCCC, tá? Porta de origem, ele vai gerar uma porta alta aí, 5, 6, 7, 8, por exemplo. E a porta de destino, como é web, a porta 80, tá? Então é assim que ele vai montar esse pacote com destino ao site da Apple, tá? Então esse pacote, o que vai acontecer? Ele vai sair desse computador e vai chegar nessa interface aqui do gateway. A função do roteador, ele toma as decisões, anota aí que essa é uma informação muito importante para a prova. O roteador vai tomar as decisões dele baseado no endereço de destino e nada mais. Então esse pacote vai chegar lá e vai chegar assim, olha, o meu destino é 200.1.1.1. Aí o roteador fala, não é para mim, né? Eu pensei que esse pacote era para mim, mas na verdade é para o 200.1.1.1.1. Oh, que pena, que dó. Não é para mim, tá? Vamos considerar que esse roteador, né, ele já está devidamente configurado. Sem querer adiantar o assunto, mas ele está configurado com tradução de endereços, como NAT, né? Ele tem rotas aqui, padrões, ou até mesmo dinâmicas para a internet, tá? Mas nesse momento, não se preocupa com isso. Considera que o roteador está configurado corretamente para acesso à internet, tá? Então o que vai acontecer? Esse pacote ele vai chegar aqui com essa informação e o roteador ele vai encaminhar, né? Ele vai encaminhar para a internet. Se tiver outro roteador aqui, o que ele pode fazer? Ele vai tirar esse MAC de origem, né? E colocar o MAC dele. Vamos supor que aqui seja uma interface fast e que o MAC seja DDDD, tá? Então ele troca. Esse MAC de origem vai ser DDDD e o MAC de destino, sei lá, vamos supor que tem outro roteador com uma fast lá, que o MAC address seja EEE, tá? Então é assim que ele faz o pacote ir andando de roteador em roteador, tá? No caso de MAC address, se for Ethernet, mas sei lá, de repente é um PPPoE, um outro tipo. Enfim, o roteador vai fazer com que esse pacote caminhe na direção correta, tá? Não se preocupa nesse exato momento como que isso é feito no equipamento, como é que configura o NAT, como que são essas rotas estáticas, porque o objetivo é entender como que ele vai trabalhando com essas informações aqui, tá? E assim vai. Esse pacote ele vai passando por vários roteadores até chegar ao servidor da Apple, né? Esse servidor da Apple
precisa dar a resposta dessa comunicação aqui pro, assim, enfim, para minha rede, tá? Então a gente vai anotar a resposta aqui do, vamos colocar em outra cor. Opa, andou aqui. Deixa eu usar o mouse que é mais tranquilo. Eu sempre brigo aqui com esses. Vamos fazer a resposta aqui da comunicação. Deixa eu dar um clear aqui. Tudo bem? Pô, o Ricardo apagou de novo. Tá, não tem problema. Como é vídeo, você pode tá revendo aí. Vamos marcar. Deixa eu pegar outra cor, né? Pra não confundir. Vermelhinho. Vamos fazer a resposta aqui. Apaguei aqui. Isso aqui é 200.1.1.1. É o endereço aqui IP da Apple. Bom, vamos marcar a resposta, né? Ou seja, agora o pacote chegou aqui no servidor da Apple. Ele vai fazer a devolução desse pacote para minha rede interna. Então, IP de origem é o próprio IP, né, do servidor aqui da nossa empresa. IP de destino, então ele vai devolver aqui, ó, não é? Essa aqui na interface pública, então ele vai devolver esse pacote para essa interface aqui, ó, 200.1. MAC de origem, né? Ele vai colocar o MAC dele, eu nem marquei aqui, né? Vamos supor que seja 4Es aqui. MAC de destino, no caso, é aqui o próprio DDDD. Porta de origem, né? Nesse caso é a porta 80 mesmo. Tá saindo de um servidor web e vai destino 5678, né? Essa porta é aquela que o PC gerou, né? Então ele está devolvendo nessa porta. E aí esse pacote vai caminhar do servidor, né? E vai bater aqui dentro. Vai bater aqui na interface externa, tá? Na maioria dos casos das redes, a gente tem um NAT, né? Uma tradução de endereços configurados. E ele tem uma tabelinha. Ele tem uma tabelinha aqui. Por exemplo, ele anota aqui, por exemplo, 92.68.0.100, né? Então ele gerou... Esse meu zero tá ruim. Ele gerou uma requisição aqui nessa 5678, tá? Ele deixa registrado. Quando vier a resposta, ele já sabe que precisa devolver para esse endereço IP, tá vendo? Ele tem uma tabelinha, né, de tradução de endereço aqui dentro do roteador, justamente para poder devolver, porque o pacote vai retornar para o roteador. E aí o roteador precisa fazer a devolução na minha rede interna, tá? Então, esse pacote vai chegar com esse endereço... vai chegar com esse endereço de destino. Chegando aqui, o roteador vai olhar a tabela e vai falar: é uma resposta, né? Esse pacote que está retornando é uma resposta de uma solicitação interna que saiu nessa porta 5678. Quem que fez essa requisição? O 192.168.0.100, que é o meu PC1. Então vamos devolver para ele. Então o que ele vai fazer nesse caso? O IP de origem ele vai ser alterado, né? Então o pacote está sendo devolvido lá para a rede interna. Paguei até coisa que não devia. Então a gente está nesse roteador e esse pacote precisa ser devolvido internamente. O IP de origem, né? Bom, então o pacote entrou pela interface externa, foi processado no roteador e vai sair por essa interface interna. Então o IP de origem é 192.168.0.1, não é? Essa interface interna aqui do roteador. IP de destino 192.168.0.100, vai para ele. MAC de origem CCCC, MAC de destino AAAA, porta de origem
é a 80, a porta de destino é essa daqui, que é a mesma, 5678, né? Ela não muda. Essa porta aqui é muito importante para ele saber devolver corretamente, né? Porque ele marcou na tabela de traduções, tá? Então ele precisa saber aqui. Então aí esse pacote é devolvido corretamente, né? Quando a gente faz é o pacote de resposta a uma requisição que eu fiz na internet, tá bom? Então revisando, antes de tudo a gente precisa da ação do DNS Server, ou seja, ele vai fazer a tradução do endereço IP para um endereço, vai fazer a tradução de um endereço nome, né, por exemplo, www.algumacoisa.com para o endereço IP. Então precisa dessa tradução, tá? Feita a tradução, o que vai acontecer? Como na maioria das redes empresariais a gente usa o roteador, né, e ele compartilhando a internet através do mecanismo chamado NAT, quando esse pacote sai do PC1, né, e vai até o roteador, para que ele consiga caminhar, né, nesse segmento de rede, o MAC de destino é o MAC dessa minha interface interna do roteador, tá? Lembra do seguinte, o IP ele tem função global, tá? Ele serve de uma referência, ele tem uma referência global, da onde eu quero sair para onde eu quero chegar. MAC address ou endereços da camada 2, eles têm função local, fazer com que o pacote caminhe dentro daquele segmento, né? Então o meu primeiro objetivo não é fazer o pacote sair do PC1 e ir até essa interface do roteador. Então é com o MAC address que eu trabalho que eu faço com que o pacote, né, caminhe do PC1 até o PC2. Tudo bem? Vamos ver agora no ambiente real como que isso aí funciona. Deixa eu pegar aqui a minha máquina virtual. Deixa eu colocar aqui a minha VM. Olha só. Então, agora você está visualizando uma máquina virtual. ipconfig /all e tem as configurações dela. Ou simplesmente ipconfig. Ele mostra as configurações resumidas, né? Então 192.168.0.40 é o endereço IP, aqui é a máscara e aqui o meu gateway, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para você é que quando a gente liga o computador, a gente não tem assim, se os endereços estiverem sendo atribuídos de forma dinâmica, né? Porque a gente só tem duas formas, ou a gente atribui o endereço IP de forma manual ou de forma dinâmica. Se estiverem sendo atribuídos de forma dinâmica, eu queria mostrar o processo aqui para você. O que eu vou fazer? Eu vou liberar esse IP, release, tá? Então eu liberei o endereço IP. Eu vou ativar o Wireshark só para você ver a captura aqui dos pacotes. E aí eu vou dar um renew, tá? Então ele tá solicitando um IP para o meu servidor. Servidor é força de expressão, né? Na verdade, o que eu tenho aqui é um roteadorzinho igual todo mundo tem. Na verdade é um tudo em um, né? Ele é roteador, switch, Wi-Fi, é o que todo mundo tem aí. Opa, tô perdendo aqui. Vamos analisar aqui. Primeira coisa que eu queria mostrar é a parte do DHCP. Cadê? Aqui, ó. Então, no primeiro momento, esse meu computador ele não tem um endereço. Então, o que ele faz? Ele manda um pacote chamado DHCP Discover. Ou seja, ele faz um broadcast, ó. Olha o broadcast aqui, broadcast 255, 255, 255, 255, é o broadcast. Ele faz um broadcast falando, olha, eu sou um computador aí, jovem, e preciso de um endereço IP, tá? É isso que esse pacote está fazendo aqui. O meu roteador, ele vai dar essa resposta aqui, ó. Essa aqui é a resposta do meu roteador, né?
roteadorzinho que está configurado lá com DHCP Server, todo mundo tem em casa, e ele dando essa resposta aqui, ó. Ele faz um DHCP offer. Aí o meu computador fala, bom, legal, gostei desse endereço IP. Ele faz uma requisição, fala, olha, beleza, eu vou aceitar essa sua sugestão de endereço IP, é o DHCP request. E por final, né, o meu roteador responde para minha máquina falando, ok, né, é um ACK de acknowledge, ok, esse endereço IP é seu por um determinado período aí, tá? Então, esses 4 pacotes, né, o discover, offer, request, né, e o acknowledge, ou se você olhar aqui as iniciais, D, né, de discover, O de offer, R de request e a de ACK, é o famoso DORA, D-O-R-A, né? Esses 4 passos são os passos que o computador utiliza para receber o endereço IP aqui, ok? Então agora eu tenho de fato o endereço IP aqui, ó. Ah, e quem que é o meu DNS, né? Barra all, eu mostro o meu DNS aqui, ó. Que é esse aqui, ó, 201.82.066. É o DNS aí do meu provedor. Ok? Bom, deixa eu ativar a captura, que agora eu vou acessar o site. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Vamos acessar um site www.cisco.com. Bora lá. Aí, isso. Carregou. Deixa eu parar a captura que é muita informação. Pare. E vamos ver o que aconteceu. Aqui a gente tem um protocolo DNS, né, fazendo um query. Deixa eu ver. Aqui a resposta, né, do meu DNS. Deixa eu ver se eu tenho outro. DP DNS. Deixa eu ver aqui essa query do DNS aqui. Deixa eu ver se eu filtro por DNS aqui. DNS. Aqui, é isso que eu queria mostrar. Olha só, Standard Query A. Então, essa linha que está marcada aqui, né? Ou seja, saiu da minha máquina e foi até o meu servidor de DNS aqui, ó, 201.82.066, né? Não é estranho esse endereço, né? 201.82.066 aqui, tá? Então, é a minha máquina fazendo uma pesquisa para o servidor DNS, falando, olha, amigo, qual que é o endereço IP de www.cisco.com, tá? É uma query, é uma pesquisa. Adivinha qual protocolo, né, de camada de transporte ele está usando para fazer essa pesquisa? Só tem 2 opções. Será que é TCP ou é UDP, né? A resposta aqui, ó, User Datagram Protocol, é UDP, né? E a porta de destino é a 53. Então todo servidor de DNS escuta na porta 53, é a porta padrão de escuta de um servidor DNS, tá? E saiu do meu computador com essa porta aqui, ó, 50.037. Foi até o servidor de DNS pesquisar. Ele chegou lá e perguntou, olha, quem que é qual que é o endereço IP de cisco.com, né? Esse foi a pergunta. E aqui veio a resposta, ó. Agora do source, o DNS e o meu IP, e aqui é a resposta do meu servidor de DNS, tá? De novo, essa resposta foi em UDP, né? Aqui tá a resposta, ó. Olha lá, né? www.cisco,
e aqui o endereço aqui, ó, 23.37.224.170, tá? Então, esse foi aquele primeiro passo onde foi feita a descoberta do endereço IP, né? Ele fez a tradução de nomes para endereço IP. Vou acompanhar aqui. TCP, aqui é a resposta. Agora ele vai fazer a requisição. Tá vendo? Vai fazer a requisição lá na porta 80. E vamos ver como que ele montou a camada de rede aqui, ó, né? Então, o que ele está fazendo? Aqui a camada de rede, endereço de origem 192.168.0.40, ou seja, é o endereço IP do meu computador. Endereço de destino 23.37.224.170, é o endereço lá do servidor da Cisco, não é? Agora vamos dar uma olhada na parte de MAC address, porque até aqui nenhuma novidade, né? Endereço IP tem significado global. Agora eu quero ver o que ele está fazendo na parte do MAC address aqui, ó. Então, aqui é a internet camada 2. A origem, tá? É esse MAC address aqui, source. Vamos pegar o finalzinho aqui, ó. 4FCC. Quem que é esse endereço MAC address? 4FCC, tá bom? Ó, endereço físico, ou seja, é o endereço. Esse endereço MAC de origem é o meu endereço. Tem todo sentido de ser esse endereço aqui. Agora, você consegue imaginar quem que é esse MAC de destino? Né? Você consegue imaginar quem que é esse MAC de destino? Parabéns, você estudou. É o MAC do meu roteador, MAC address do meu roteador, porque esse pacote precisa sair do meu computador e, no primeiro momento, ir até o roteador. Depois, o roteador sabe muito bem o que fazer com ele, tá? Como que você sabe que esse é o MAC do seu roteador? Então, ó, ARP-A, olha só, né? Esse é o endereço IP do meu roteador, 92.168.0.1, ele tem esse endereço físico, né? 90B, final, 90B40D, 90B40D, ou seja, tá batendo certinho aqui, né, o conceito, né? Então, se eu quero que um pacote vá para a internet, IP de origem é o meu endereço IP, IP de destino é o IP do servidor web, só que eu não consigo alcançar uma rede que está distante, eu preciso do meu roteador. E a forma que eu tenho para fazer que o meu pacote saia do meu computador e vá até o roteador é trabalhando com esses MACs de origem e MAC de destino, tá? Esse aqui é o programa Wireshark, gratuito. Também é muito bom para te ajudar a entender toda a camada do modelo OSI, TCP, UDP, tá? E aí segue a comunicação, né? Ele faz um get na página, tá vendo? Get na página. E aí começa a receber várias informações e assim vai. E aí ele consegue acessar todo o conteúdo aqui, né? Essa página que apareceu aqui, o mais importante é a gente saber como que ocorreu do início, né? Então teve uma pesquisa no servidor de DNS que está configurado, ele descobriu o endereço IP, depois ele montou o pacote, né, com os endereços IPs de origem e destino, né? E para fazer com que esse pacote vá até o meu roteador, porque depois o roteador sabe o que fazer com esse pacote, para que eu faça com que ele vá até o roteador, eu trabalho com os MAC address. MAC address de origem é o meu, o MAC address de destino é o MAC address da interface, né, do roteador que está conectada na rede, ou seja, é a interface do gateway, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Muito obrigado e até a próxima.